Pareça eu, a Dani. Ai, quero achar um filtro. Deixa eu. A Fer. Dani, eu vou responder lá. Como é que eu convido aqui, gente? Eu sou tão leiga nessas coisas. Ai, calma que vai dar certo. Dani, eu acho que você pede uma solicitação pra mim. Ai, Deus. Quero achar um filtro aqui, gente. Este. Ô, Dani, aí, apareceu. Acho que agora foi. Olá! Deu. Eu sou bem leiga nessas coisas de Instagram, gente. Tem muita coisa que eu não sei mexer aqui, né? Que eu não sei usar aqui ainda. E ele muda direto, né? Muda direto. E aí, bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Estão me ouvindo bem, gente? Que às vezes dá uma travada pra mim. Eu Me tô ouvir bem? ouvindo bem. É? Ah, então tá legal. Dani, obrigada por você ter aceitado o convite, tá? Pra gente falar sobre. Fala, primeiro assim, se apresenta um pouco sobre você, o seu trabalho, e depois eu dou aqui a introdução que a gente vai falar. Eu que agradeço por você ter me convidado para estar aqui hoje. É um prazer muito grande. Eu sou a Dani Brito, tenho 31 anos, sou casada, trabalho com feminilidade, com viés cristão. Então, eu apresento a questão do significado da feminilidade, da força feminina, através de um olhar cristão. E eu tenho esse Hum, trabalho de resgate da feminilidade. já faz tempo já que você trabalha com isso? Não, não faz Né? tempo. Na verdade, foi assim, foi uma descoberta, né, de uma vocação mesmo. Eu entrei em contato com os conteúdos de desenvolvimento pessoal e aí eu Uhum. caí no Ítalo e do Ítalo eu caí na Andrea Litt e Ah, ali eu entrei em contato com a feminilidade legal. e assim, meu olho brilhou, meu coração saltou, eu falei, não, é isso aqui que eu quero para minha vida. E aí eu Que venho legal. me aprofundando cada vez mais nos estudos. Depois eu conheci o Tiago Amorim, amo. Então, ali eu Sensacional. venho fazendo estudos e coisas empíricas também. E aí, hoje, eu dou mentorias e faço os conteúdos voltados para isso. Ai, que legal. Muito bacana. Precisamos de mais Dan para resgatar a feminilidade. Contem Então, comigo. te chamei para a gente bater esse papo sobre amor próprio, né? Que as pessoas. Que acontece, né? Eu mesmo já tive uma ideia totalmente errada disso, né? O amor próprio é assim, ele confunde, porque assim, tá até na Bíblia, né? Amai o próximo como a ti mesmo. Hum, Mas as pessoas confundem amor próprio com satisfazer os seus desejos, se colocar em primeiro lugar, pensar em si primeiro, né? E tem uma ideia do Jordan Peterson, que como é que é? Ele fala que amar, na verdade é assim, é cuidar de si como você cuidaria de alguém sobre a sua responsabilidade. Então eu sempre falo isso, tipo, você vai, como você cuidaria, tá, de um filho, que é alguém sobre a sua responsabilidade? Você ia querer que o seu filho satisfizesse as vontades dele a todo momento? Você quer que o seu filho pense nele em primeiro lugar a todo momento, né? Então, assim, é dessa maneira que a gente deve pensar em se amar. Então, não é a questão de se satisfazer, de se colocar em primeiro lugar, mas é uma questão de colocar em ordem esse amor,
próprio, né? Amor de si. E uma vez eu ouvi até o Tiago falando, não, o Padre Paulo Ricardo, acho que foi ele falando. Por que a gente tem que se amar, né? Porque Deus nos ama. Primeiro que Deus nos ama. Então, se Deus me ama, quem sou eu para não me amar, né? Só que a gente ama a gente não se ama, tem aquela frase, só se ama o que se conhece. E a gente não se conhece, a gente acha que a gente se conhece. Só que é só depois de um profundo exame de consciência, de muito contato, né, com o nosso Criador, que a gente começa a se conhecer de verdade. Antes disso, a gente tem uma vaga ideia de quem a gente é, e na verdade a gente acha que a gente é alguma coisa, mas a gente é o que os outros falam, a gente é o que a cultura fala, e aí a gente acha que a gente tem que amar isso em nós. Então, assim, tá tudo errado, tá tudo desordenado, nem sabe quem a gente é. Como é que a gente vai amar se a gente nem não sei quem eu sou? Como é que eu vou me amar, né? E ainda tem essa ideia de dessa desordem, né? Das pessoas não sabem como se amar, né? Porque na verdade, quando você aprender a se amar de verdade, de uma maneira ordenada, era isso que eu queria até dizer, falar mais da nossa live. Meu, coisas maravilhosas podem acontecer quando você começar a se amar de uma maneira ordenada. Porque se amar de uma maneira ordenada quer dizer que você vai parar de fugir da dor, parar de fugir da dor e abraçar o prazer, por exemplo. Né? Isso é se amar de uma maneira ordenada. E quando você começar a parar de fugir da dor e abraçar o prazer, você vai começar a lutar por bens-ardos, você vai, né, trazendo aqui para uma vida mais prática. Você vai começar a ir para academia, você vai começar a crescer, você vai começar a comer bem, você vai começar a se sacrificar, né? Então, eu queria que você falasse assim, sobre isso. Você, né, que acho que você estuda um pouco mais a Bíblia assim do que eu, mais sobre essa passagem da Bíblia que fala, né, esse amor, amar o outro como a si mesmo, como que a gente faria isso? Sim, essa questão de amar, buscar amar aquilo que é amável. Tem o mito de Narciso, inclusive o Ítalo tem uma aula maravilhosa a respeito desse mito, e ele fala muito bem, ele consegue explicar a cilada que é quando a gente ama o superficial em nós. Porque se a gente começa a amar o superficial, amar a característica, olhar o que você admira, então essas coisas que elas mudam, que elas também não se sustentam, porque uma hora a gente realmente está fazendo coisas agradáveis, a gente está sendo legal com as pessoas, a gente está agindo com lealdade, com simpatia, com honestidade, mas outras horas a gente está agindo com mentiras, a gente está traindo de uma maneira ou de outra, a gente está fazendo o que não deveria fazer, invejando, sendo soberba. E aí, quando a gente para ficar caçando o que eu vou procurar, porque eu tenho que encontrar coisas muito boas, a gente também vai se encontrar com as nossas misérias. E vai ficar nesse conflito. Poxa, mas se eu sou tão boa, então eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, ninguém vai me amar. Eu falo assim, eu acho muito mais nobre quando eu olho para alguém, quando eu olho para uma amiga, eu falo, caraca, eu sou tão errante, eu faço tanta coisa errada, e mesmo assim essa pessoa me ama. Mesmo a pessoa tá aqui do meu lado. Poxa, meu marido, às vezes eu tô de TPM, às vezes eu tô de um jeito, às vezes eu tô de outro, às vezes eu tô mais carinhosa, às vezes eu não quero conversar. E ele tá aqui, ele me ama. Eu acho muito mais nobre a gente reconhecer alguém que nos ama, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, do que a gente mesma achar que nós somos capazes de nos preencher de amor. Porque no mito de Narciso, por exemplo, o que acontece com Narciso? Ele era um jovem muito belo. E aí falaram para a mãe dele, olha, Narciso vai ter um futuro brilhante.
Mas ele não pode se olhar no espelho porque ele é muito bonito. E se ele Uhum. se olhar no espelho, vai tudo pro beleléu. E ele estava passeando lá num bosque e ele é atraído por uma voz da ninfa Eco. Ele era incapaz de amar alguém, mas ele foi atraído pela ninfa Eco. E o Eco é uma fração daquilo que a gente fala. Quando a gente solta uma palavra, essa palavra ela ecoa só o finalzinho de Uhum. volta. Ela não ecoa completamente. Então, o que atraiu o Narciso? A própria fala dele. Então, ele se sentiu atraído primeiro pela própria voz. E quando ele chega até o bosque, que ele vai abaixar para beber água, ele se atrai pela própria imagem. E ele se apaixona perdidamente pela própria imagem. E ele quer abraçar a imagem. E no que ele vai abraçar a imagem, ele se afoga, ele morre afogado. E o que Nossa, isso quer dizer para nós? Quando a gente se encanta demais, a gente com as coisas superficiais que não se sustentam, a gente vai para um vale. Porque existem. O que é amável dentro de nós? Aquilo que Deus colocou. Não é o que eu faço. é, é. Ele acaba como o vetor do amor ele é para fora, né? O Narciso, ele deixa, olha só, ele se ama tanto, ele tá olhando tanto para ele, né? Que ele deixa de olhar para a realidade, né? Então, digamos assim, ele nega ali a realidade, ele não quer saber da realidade, porque ele está muito interessado em si mesmo, né? Uhum. Nesse interesse sobrenatural de si mesmo, ele se perde ali, né? Ele acaba assim, imagina, se ele tivesse, digamos assim, como a gente fala, instalado na realidade, né? Querendo observar ali a realidade, ele não ia estar tão preocupado consigo mesmo, né? Uhum. Talvez não morreria, né? Talvez não morreria. E é nisso, é porque a gente tá muito. Que, assim, é uma questão até cultural também. A gente cresceu ouvindo isso, né? A gente cresce ouvindo, assim, essa questão de se amar e se proteger. Você, como trabalha com essa questão feminina, você deve ouvir muito também que as meninas cresceram ouvindo, seja independente de homem, não precisa, né? Não seja uma pessoa dependente de homem, não precisa, você não tem que precisar de homem para nada, né? Então, tudo isso vai criando uma barreira protetora, assim, né? Que a pessoa fala, não, cara, tem que me proteger, tem que me cuidar, Uhum. pensar em mim, tem que ser eu. E aí vira uma busca de satisfação pessoal que acaba impedindo você de amar o outro, né? Então você vai entrar num relacionamento, por exemplo, com um desejo tão grande de satisfazer as próprias necessidades que o relacionamento não vai dar certo porque o outro não satisfez o que você esperava que ele fosse satisfazer, né? Ou seja, um amor próprio desordenado de si mesmo, né? Desordenado. Porque se fosse um amor próprio em ordem, né, digamos assim, eu acho essa palavra ordem maravilhosa. Eu acho que assim, tudo que tem ordem é forte e tudo que não tem ordem é fraco. E a ordem ela sempre põe uma hierarquia, né? Se tem ordem é porque alguém tá ordenando alguma coisa, porque alguma coisa tem que estar em primeiro lugar, depois em segundo, em terceiro, ali é uma ordem ali, né? Então, assim, se a gente consegue colocar esse amor em ordem, a gente vai ter essa abertura para o outro, né? Vai conseguir ter essa abertura. Só, na verdade, eu acho que é só nesse ordenamento que a gente vai ter essa abertura para o outro. Por quê? Porque aí a gente vai entender que a vida não é só uma fuga de dor e abraçar de prazer, né? E na verdade é isso que tá todo mundo buscando o tempo inteiro. É isso que tá todo mundo buscando o tempo inteiro, né? E o Narciso, querendo ou não, ele estava querendo fazer isso, ele estava fugindo da realidade e abraçando ali o prazer da imagem dele, Uhum. né? Exatamente. E assim, vem
vendo como na Bíblia, né, falando, né, para Deus quer que a gente se ame. Então não a gente não tem que banalizar. O amor próprio ele está banalizado, né? Eu vejo isso que assim, não, o amor próprio não é egoísmo, né? E é o que está acontecendo ultimamente, é o que as pessoas estão achando que é pensar em mim, é pensar em mim. E aí eu acabo, cara, eu fico incapaz de me relacionar com alguém, fico incapaz de olhar para o outro, incapaz de me entregar. E até acho que foi o Thiago que falou isso uma vez. É, acho que foi. Meu, não é possível. Você tá num relacionamento, por exemplo, você tá aqui de verdade, amando de verdade, ou seja, sem esperar nada em troca, né? Mas amando mesmo, estando ali para a pessoa, sendo suporte para ela, sendo para ela, eu ajudando ela a carregar a cruz dela. Sou uma pessoa muito filha da puta que não vai amar de volta. Então, ele fala que o verdadeiro amor, ele é sempre correspondido. Não existe amor verdadeiro que não é correspondido. Então, se a gente parar de pensar em si mesmo e começar a pensar de verdade no outro, consequentemente, naturalmente, a gente vai ter esse amor de volta correspondido, né? Não vai ter, como é que eu posso dizer? Não vai ter cobrança, não vai precisar nada ser cobrado, porque vai ser uma consequência natural, Uhum. né? E é essa a falácia dos relacionamentos hoje em dia, eu acho que vai muito nisso, da pessoa querer estar o tempo inteiro ali pensando nela mesma. Agora, vai tirar isso da cabeça das pessoas, né? Vai viver na prática, né? Até para nós, no dia a dia ali, não adianta, a gente acaba pensando em nós. A gente quer, de fato, estar buscando o prazer, não adianta. Na verdade, essa é a nossa luta como ser humano, né? É começar a se sacrificar um pouco mais. Coloca um pouco mais de dificuldade no seu dia, né? Porque aí você vai começar a dar os primeiros passos ali para colocar essa ordem, digamos assim, né? Começar a colocar ali uma ordem que se eu me satisfaço a todo tempo, não vou conseguir isso. Não vou conseguir isso. Vai estar sempre. É o que a gente faz aí, né? Cai no vício, Uhum. né? Que o vício ele é isso, né? É a gente não saber mais dizer não pro prazer, né? A gente cai numa prisão total. Não sei como que você vê isso com as suas. Você atende algumas meninas, né? Eu imagino que o maior problema deve ser relacionamento, né? É, sim. Imagina. É o relacionar-se mesmo. Tanto porque essa questão do olhar para si, ela é muito atraente. De você se preocupar consigo. Porque quando eu venho com um discurso falando para você, Telísia, você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que se amar em primeiro lugar, é um discurso que faz sentido. Poxa, realmente eu tenho que me amar. Só que também é uma cilada. Porque se eu pego, agora eu vou falar da questão da Bíblia. Se eu pego a frase, amai ao próximo como a ti mesmo. E eu uso o seguinte, olha, primeiro eu preciso saber me amar. Padre Wesley chegou, meu querido. A bênção, padre. Amo o Padre Wesley, do fundo do meu coração. Então, se a pessoa pega e fala assim, então, para eu amar alguém, eu preciso me amar. Porque se eu não me amar, eu não vou saber amar ao outro. E nessa busca incessante de aprender a me dar amor, eu acabo caindo ali no narciso. Eu olho o tempo inteiro só para mim. Eu fico encantada comigo mesma. Eu olho a ninfa Eco e eu só escuto fragmentos da minha pessoa. Por quê? Eu só me faço
agindo. Eu só sou quando eu ajo. Se eu paraliso para ficar me olhando, eu só vou encontrar fragmentos do meu ser. Então eu não vou me amar por completo. Eu não sei nem quem eu sou. Eu vou parar no tempo, eu não vou construir mais nada e eu vou ficar olhando para o que eu já fiz. E lá no que eu já fiz, existe um monte de erro. Quem é que não se arrepende de coisas que fizeram no passado? Então, se eu fico só cavando o meu baú para poder achar algo para me amar, eu não vou construir, como você falou, eu não vou buscar os meus bens árduos, que é o sacrifício. Ninguém melhora só no prazer, na vida boa. Ninguém melhora só recebendo coisas incríveis na vida. A gente só melhora quando a gente passa um obstáculo. Quando a gente dá com a cara na parede, a gente descobre uma força. Porque eu tenho que quebrar isso que está aqui. Eu faço uma força dentro de mim para eu ser mais forte do que o obstáculo para conseguir ultrapassar. E aí, essa frase do amar é o próximo como a ti mesmo, se a gente só pega ela para usar de referência e esquece de olhar para Jesus em si. O que foi que Jesus fez? O que ele mais fez foi a doação do ser dele. Ele se doou completamente. Tudo que ele fez foi para o outro. Tudo que ele fez foi servir. E aí se a gente só fica, ah, não, porque eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Aonde é que entra essa frase? Amar o próximo como a ti mesmo. A gente quer que Deus tenha misericórdia de nós. A gente quer que Ele nos dê chance. A gente quer que Ele tenha paciência. Deus, eu tô tentando melhorar, me ajuda a melhorar, eu tô tentando ser melhor. Me ajuda a ter mais paciência, me ajuda a ser mais mansa, né? A falar menos o que eu não devo, a falar mais o que eu devo, a ajudar mais o meu próximo. Enfim, a gente pede que Deus tenha paciência e misericórdia conosco. Então, se a gente quer receber a salvação, o amor, a misericórdia, a bondade de Deus, se a gente deseja isso para nós, a gente também precisa desejar ao outro. E Exato. compreender que o outro está nesse caminho, o outro também está tentando melhorar. Ou se ele não enxerga, é a gente ir lá e fazer uma oração. Deus, a pessoa não está vendo que ela está caindo numa cilada, ela não está vendo que ela está errando. Mostre para ela de alguma forma. Isso é amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu quero ser salvo, eu desejo salvação para o meu próximo. É, Não é eu me achar. E aí a pessoa, quando ela fica nesse amor próprio desordenado, ela acha que ninguém sabe amá-la. E ela fica sozinha. E é onde eu recebo muitas queixas. Eu escuto muito isso. Dani, eu escutei que eu tenho que me amar, mas eu já tô cansada, eu não quero mais, eu quero alguém. nossa. Eu quero estar no É o que eu ouço. Ou houve uma lavagem cerebral, né? Nas mulheres. Meu Deus. E Nós elas estão sozinhas mesmo, se sentindo sozinhas. Porque é tentando isso que o amor próprio faz. tentando se amar até hoje. É verdade, no fundo, o que a gente. No fundo, quando a gente ama alguém, é isso, né? A gente quer a salvação da alma dessa pessoa, né? E o se amar também é isso. Então, quando a gente quer a salvação, a nossa salvação, a salvação da pessoa, a gente tem que buscar os caminhos necessários para isso. E os caminhos necessários para a salvação não são caminhos fáceis, né? Então, o caminho necessário para a salvação passa pela cruz. Então, não, quando a gente começa a focar, né, aquela frase famosa, também o Paulo sempre fala, se poupar é se perder, né? Então, a gente acaba se poupando do sofrimento, né, se poupando da dor, porque a gente acha que a gente vai ali encontrar felicidade, e no fim a gente encontra tristeza, como essas meninas, por exemplo, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente se doa, quando a gente sofre, achando que ali vai ter tristeza, né? Só sofre no sentido de se doar, de sacrificar por amor, achando que aquilo ali vai ser triste, que vai ser suado, no fundo a gente encontra a felicidade, né? Acaba encontrando a, a recompensa, né? Que é um. É o. Como é que é? Tem uma palavra? Efeito colateral.
felicidade acaba sendo o efeito colateral de um sacrifício que você achava que aquilo ia te desgastar, né? É isso, por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo de mãe, né? Eu acho que, assim, quando falar de amor, falar de mãe, assim, a mãe, ela, no meio da madrugada, ela levanta e vai morrendo de sono, cansada, mas o filho tá chorando, ela vai lá e ela vai amamentar, né? Então é um sacrifício que ela faz, às vezes até que vai dar nela alguma tristeza, algum cansaço, mas depois a recompensa é a felicidade dela ver o filho bem, o filho saudável, né? Só que se perdeu muito, assim, né? A nossa geração, ela tá muito fraca, né? Tem até aquele livro Podres de Mimados, não sei se você já viu. Podres de E o padre Paulo Ricardo também fala isso. A nossa geração, a gente tem uma capacidade de sofrimento muito grande, que a gente sofre por qualquer coisinha, qualquer coisinha. Então, nosso sofrimento hoje em dia é assim, ai, caiu o Wi-Fi, né? Não, não, não tem Wi-Fi aqui, né? Esse é o nosso sofrimento, assim. Então, assim, é capacidade de sofrer muito grande, muito grande. E aí, quando o Ítalo surgiu com esses pequenos ah, sacrifícios, assim, né? Que é o café sem açúcar, o banho gelado. A galera não entendia muito porquê, né? Mas, assim, eu também não entendia muito porquê. Eu, gente, mas é tão bom café com açúcar, banho quentinho. Eu tomo açúcar, sabe? E, assim, demorou para eu perceber que, na verdade, tô tão acostumado a viver tanto do prazer que qualquer coisinha, assim, já vira. Imagina ter que se sacrificar por amor por alguém, sabe? Seria uma coisa meio que assim, impossível de acontecer. Impossível de acontecer, sabe? E tanto que eu era bem imatura mesmo, assim, para relacionamento. Bem imatura mesmo, assim. Graças a Deus, eu agora estou mudando, estou no caminho da mudança, assim. Mas eu vejo que você, por exemplo, que atende essas meninas, assim, eu como psicoterapeuta e você também, a gente tem um trabalho muito grande de, não sei, eu diria desconstrução, alguma coisa assim, nessa questão do amor próprio. E não é um tipo de egoísmo e não adianta. A gente não vai conseguir olhar para fora enquanto estiver olhando para si mesmo. A gente não vai conseguir dar atenção para o outro enquanto a gente estiver com a atenção voltada para nós, né? A gente está sempre amando alguma coisa, né? Ou a gente está amando a outra pessoa, ou a gente está se amando, ou a gente está amando o dinheiro, ou a gente está amando a comida, ou a gente está alguma coisa tá sempre amando, né? E como você falou, se a gente não amar o que é amável, a gente vai pirar, porque o resto tudo vai passar, né? E o resto tudo é instável. Vou amar minha beleza. Tá, daqui 20 anos, sei lá, ou sofro um acidente, fico deformada, ou daqui 20 anos tô velha, feia. E aí, eu vou me desesperar? Me desesperar com isso? Eu vou amar o dinheiro. Passa ali 10 anos, né? Dá uma crise, acaba tudo. E aí, vou me desesperar? Então, assim, é meio que assim, uma questão de sanidade mental a gente conseguir amar aquilo que é perene, né? Aquilo que é amável, senão a gente vai se perder. E fracasso de muitos relacionamentos hoje é isso, né? As pessoas eu não sei se isso é mais com as mulheres, mas eu acho que com os homens também, né? Eu acho que com os homens também Afeta. deve acontecer isso daí, porque um acaba puxando o outro, né? Um acaba puxando o outro. Sim, E afeta aí os dois lados. afeta os dois lados, né? E aí a gente fica nesse ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Querendo todo momento
A gente tá ali querendo fugir, aí fica com tédio, aí vai tentar a fuga do tédio é sempre o prazer, aí cai no prazer de novo, aí vê que caiu no prazer e que não adiantou, né? E que não melhorou nada. Eu sempre gosto de relacionar isso com a comida, né? A minha maior luta interna não é nem em relação à comida, assim, é doce, sabe? Eu tenho um problema grave. Então, tudo que a gente está aprendendo lá na psicoterapia, tudo, eu estou aplicando em mim, assim, em relação ao doce. E é muito um ciclo, assim, de você achar que você vai encontrar felicidade ali. É um amor próprio desordenado. É totalmente isso. Eu estou percebendo também totalmente isso, sabe? Na questão do doce. Achar que vou me satisfazer porque eu não quero passar pelo sofrimento de não comer aquilo que eu gosto, então eu vou comer aquilo que eu gosto, e aí eu acho que ali eu vou encontrar felicidade, e aí eu me entedio porque eu não encontrei, e aí é uma coisa meio que a gente só vai conseguir quebrar esse ciclo parando ali de se mimar, parar de ter pena de si mesmo. O que o padre falou aqui? Muito interessante o que ele escreveu. Amor próprio, segundo Santo Agostinho, é improvável por não haver um modelo de amor, que é a Santíssima Trindade. Um que ama, um que ama. Ah, ele fala isso, né? Deus é o que ama. Deus é. Não, Deus é o que ama, Jesus é o amado e o Espírito Santo é o amor. Ai, que Ele fala, lindo. eu já vi Santo Agostinho falando isso. E aí você recomenda o que, assim, para sua. Como é que você resolve o problema das meninas que Bom, vêm te procurar? cada busca, como você falou, eu vou recorrer ao doce porque eu quero me dar amor, porque eu mereço. Eu mereço, né? Você merece ser feliz, você merece tudo. E Merece o nesse inferno. negócio de merece tudo, que a gente não merece nada, na verdade, que merecer, a gente não merece mesmo. Tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez por nós, não é porque nós merecemos, é porque Ele é quem Ele é. Então falta uma certa conscientização. Você buscar a felicidade está onde? Ela não está na matéria. Nenhuma matéria. Nem no doce, nem na bebida, nem no namorado, no cônjuge. Porque a nossa alma, ela tem sede da eternidade, ela tem sede de Deus. Quem preenche a nossa felicidade, então, é o que vem de Deus. E aí a gente se alimenta, quando a gente se alimenta dessas buscas, olhando sempre para o plano terreno, sempre para o plano material, a gente se frustra. Porque se eu busco o prazer e a gente não é porque é ruim comer chocolate, não é porque é ruim comer um bolo, muito pelo contrário, é gostoso. O que é mais gostoso? Comer um prato de espinafre ou comer um prato de chocolate? Um bolo de chocolate? Então, quando a gente parte para, até mesmo para o pecado, a É. escolha em si, não é ruim comer um bolo de chocolate. Até Mas é por, quando. desculpa interromper, até porque o prazer foi Deus que criou, né? Exatamente. Exatamente. Só que ninguém mede a consequência. Então, por que eu vou comer? Beleza, vai lá, se entope de chocolate, então, se entope de bolo de chocolate. E depois, qual é a sensação que vem depois? O que brota da alma daí? Depois do pecado. Enquanto o pecado está sendo feito, ele é gostoso, né? A pessoa tá ali no prazer, tudo mesmo. Só que depois que acaba, qual é a sensação que fica em você? Veio todo aquele fogo e depois só fica a cinza, só fica o resto. Ó.
Só E fica aí a visível. gente tem que fazer uma proporção diante da vida. O que que vale? O que que vale? O que que tem valor mesmo? Porque o que que preenche nós, se a gente for dizer o que é que me preenche, a gente vai ver que vale a pena fazer sacrifício, então. Porque se eu quero ficar aqui no concupiscível, então eu vou ficar para sempre me alimentando de coisas que vão me dar consequências maiores a longo prazo, pensar a longo prazo. O que falta da gente é fazer um exame de consciência mesmo. Mas Sim. esse discurso para eu ficar me amando, para eu ficar a longo prazo, isso se sustenta? Isso é o que realmente me faz feliz? Eu tenho condições de fazer isso? Eu sou tão pequena. Quem sou eu para dizer que eu sei, como o padre colocou aqui, né? Que eu sei amar. Eu não sei, a gente aprende. A gente aprende olhando para a cruz, a gente aprende olhando para Cristo, a gente aprende, às vezes, uma atitude de uma criança, uma atitude boa, deliberada. E aí, quando a gente para pôr na balança mesmo e buscar o que é mais difícil, é falar a verdade, é defender a verdade, é ser leal, é defender o bem. Mas tem o preço, né? Porque se você vai defender a verdade, vai vir gente que vai combater você. A gente é impulsionado a fazer coisas ruins. A terra, como a gente é material, né? A gente está em carne e osso, então a terra puxa a gente para as coisas do mundo, para as Sim. coisas que acabam. Mas o que, que vale mais a pena? Os bens árduos, a justiça, a bondade. Aí a gente, quando a gente olha para os bens mais árduos, eles são mais doloridos, mas eles nos preenchem. É até como o Thiago falou isso para nós, né? Que ele pergunta para os pacientes: quando, se a gente perguntar aqui, para quem está aqui na live, quando lembra de um momento que você foi verdadeiramente feliz? Tipo, feliz mesmo, né? Meu, nunca tem uma resposta do tipo, meu, fui verdadeiramente feliz quando eu comi 1 quilo de chocolate. Não, eu fui verdadeiramente feliz quando eu comi todas as mulheres que estavam naquela festa. Ah, eu fui verdadeiramente feliz quando eu fiz o meu primeiro milhão. Meu, né? Nunca, a pessoa nunca é verdadeira. A pessoa sempre é verdadeiramente feliz quando ela conquista alguma coisa ali que foi difícil, né? Isso. Ela teve que alcançar esse nível aí do irascível, né? Que ela teve o benhardo, que a gente chama, né? Isso já prova que isso mostra, isso deixa muito claro que a gente não se realiza com prazer, né? Que a gente não se realiza com prazer, dito de outro modo, que a gente não se realiza com o amor próprio, né? Imagina se num relacionamento tivesse com uma pessoa e ela de fato fizesse tudo aquilo que eu queria. Imagina se tivesse um relacionamento e a pessoa, meu, a todo momento fizesse exatamente o que eu queria, conforme eu queria. Imagina o estrago. Você ia amar essa pessoa, você não ia ficar bem, você não ia gostar, você não ia ser feliz com alguém ali te satisfazendo o tempo inteiro. Então, assim, é uma falácia que eu acho que já está ficando muito claro, assim, para todo mundo. Só falta, assim, pôr em prática, né? É, colocar no dia a dia mesmo ali, porque uma coisa é a gente estar aqui falando, é também como o Pedro Augusto fala, com a experiência do cracudo, quer dizer, a gente fala uma coisa, né, que a gente, tipo assim, sabe o caminho, mas tem que começar a praticar isso, e pôr no dia a dia e tal. E eu sempre falo também, para quem eu atendo, que é muito uma questão de memória, porque assim, a gente acaba se esquecendo. Então a gente está aqui falando, né, de se doar, de se entregar para o outro, de lutar por bem-estar, de ter paciência. E quando chega ali na hora que tem que pôr um negócio em prática, parece que a gente esquece assim completamente do que a gente estava falando. Então é muito uma questão de memória. Parece que tem que
pegar post-it assim e colocar pela casa, lembrar que eu vou me amar ordenadamente, lembrar que eu vou servir mais, lembrar. Parece que ficar post-it assim em casa, porque assim a gente esquece. O Ítalo também falou isso no curso presencial dele. O ser humano, ele é um homem que esquece daquilo que é essencial. Ele lembra de tudo que é banal e acaba esquecendo do que é essencial. E hoje em dia eu tô vendo como isso faz sentido, assim, né? Uma mudança verdadeira, né? Que a gente acho que tá todo mundo aqui querendo ser melhor, querendo ser uma pessoa melhor, um relacionamento melhor. Então, sei lá, acordar mais cedo, ser mais virtuoso, né? Tá na busca. E assim, primeiro, que faz, sei lá, 20 anos que a gente está fazendo a coisa do jeito errado, então não vai ser 20, 30, 40 anos, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai, né, conseguir começar a fazer a coisa do jeito certo, digamos assim, amar certo, né? Não Uhum. de uma hora para outra, porque a gente já criou um hábito, então a gente vai ter que desfazer este hábito. E como que a gente desfaz este hábito? Não tem outra maneira, tem que ser através da mortificação, não tem. A semente só vai frutificar se ela morrer, né? Então é aquela mortificação, né? Não tem nenhum ato verdadeiramente bom, uma mudança, uma frutificação, tem uma mortificação dos sentidos, uma mortificação de si mesmo, uma mortificação diária. Então é um negócio assim, parar de ter dó de si mesmo, parar de querer. E aí começa, né? Para quem está começando, começa. Como é que eu vou parar de ter dó de mim mesmo? Começa ali com o cafezinho sem açúcar. É o primeiro passinho para parar de ter dó de si mesmo. Daqui a pouco você vai estar tomando banho mais gelado. Eu ainda assim, banho gelado é bem complicado para mim, sabe? Mas eu acho que cada um tem que ter aquele ponto, né? Para começar, então, digamos assim, a solução. Vamos começar a amar ordenadamente, vamos começar. Como é que a gente começa? Eu acho que cada um tem que pegar o seu ponto, que é mais o espinho ali, sabe? Talvez para alguém acordar de manhã, por exemplo, meu problema não é acordar de manhã, meu problema não é ir para academia, meu problema não é ficar, sei lá, estudando até mais tarde. O meu problema é o açúcar. Então eu tenho que pegar esse ponto central em mim e trabalhar nisso. Então, assim, eu acho que cada um tem que pegar aquele pontinho e começar a trabalhar ali. E isso vai começar a construir na pessoa, mesmo sem ela estar percebendo, às vezes ela acha que isso não tem nada a ver, mas isso vai começar a construir na pessoa uma, digamos assim, eu acho que é aquela palavra, né? Força de vontade. Força de vontade. E daqui a pouco ela vai estar amando da maneira certa. Porque o amor, ele é um ato da vontade, né? Não é um sentimento, né? Igual a gente falou aqui, não é uma emoção, não é uma coisa que uma hora você está sentindo, outra hora não. É uma decisão. E você só vai se manter firme nessa decisão quando você tiver muito bem construído, assim, internamente, assim, né? Essa estrutura interna muito forte. Você não vai crescer nas coisas grandes se você não crescer nas coisas pequenas, né? Para chegar num nível de amor, imagina, para começar a amar alguém, se sacrificar por alguém, tem que estar começando ali com a louça, né? Com coisas pequenas. Senão o nível não vai subir. Se você não vencer nem a louça. O que a Hortência falou aqui? É um confronto necessário para gerar bons frutos. Exatamente. Não tem, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. O negócio pega, abraça a sua cruz e me siga. Né? Quem quiser se salvar vai se perder, e quem perder sua vida por amor vai se salvar. E não tem pra onde correr, é isso. Quantas pessoas a gente já não viu perdidas, né? Que construíram tudo, entre aspas, assim, né? Digamos assim. Sei lá, família, filho, carreira profissional.
né, chegou no topo e tá completamente sem sentido, né? Completamente perdido, sem saber o que faz, vazio existencial, o tal do vazio existencial, né? É tudo isso. Aí se achou que preenchendo alguns vazios ia dar conta, ia se suprir, né? Não deu certo, não foi por aí. Não sei se alguém tem alguma pergunta. O que acontece é que existem muitos adultos com comportamento ainda muito infantilizado. Nossa, Quero receber, quero isso, quero aquilo, e só que não se coloca no dever de fazer, de assumir o que é o meu dever perante uma sociedade. Então, por que que hoje a gente vive a, a geração do mimimi? Porque tem muito adolescente revolucionário que quer mudar o mundo e não respeita nem os pais, não arruma nem a cama, não paga uma conta de água, uma conta de luz dentro de casa, mas o mundo está todo errado. E é solução para sempre o outro tem que fazer para mim, o outro tem que atender as minhas expectativas, o outro tem que me entender. É sempre querendo receber. E a conta não fecha se todo mundo só quiser receber. de O que é jeito. que você tem a oferecer? O que é que você tem de contribuição para o mundo? Porque imagina, se ao invés de a gente só querer receber, então as pessoas começarem a fazer o movimento contrário. Então eu vou começar a dar. E aí todo mundo tem algo a doar. Ninguém fica sem, porque o outro está doando, eu pego, Tá. vou doando ali, né? E aí todo mundo vai cumprindo seus deveres. Então, quando a gente fica nessa infantilização ainda, mesmo sendo adulto, fica extremamente desproporcional a gente olhar para a vida e querer tomar um café sem açúcar, por exemplo. Total. A gente já é adulto, então não é que um café sem açúcar ele vai revolucionar o seu pensamento e você vai amadurecer. Mas você vai se acostumar o quê? Que a vida não é só o prazer, só o que eu quero. Eu tenho que fazer o que eu não gosto, eu tenho que fazer o que eu não quero também. A Hortência perguntou se o amadurecimento feminino poderia guiar os homens. Eu não diria, Hortência, que é guiar, mas eu diria que é uma inspiração. Quando a gente está diante de uma personalidade madura, aquela personalidade de alguma forma nos altera. Ela nos mostra de que é possível chegar a algum lugar melhor. Então, como é que a gente muda? A gente muda olhando para quem é melhor do que nós. Eu, a Tenísia, a gente tem aí o professor Tiago Andrade, tem várias figuras hoje que eu me inspiro, Ítalo Marcilli, Tiago Amorim, o Pedro Augusto. Então, essas personalidades, professor Vitor Meirelles, o Vitor Salles, são personalidades extremamente. Você fala assim, gente, de onde saíram essas pessoas? Exatamente. Né? Então, a gente tem uma inspiração. E aí, o ser, a presença dessas pessoas, ela altera a gente. Porque a gente admira e a gente quer se tornar. Então, se a mulher ela tem um certo. A mulher geralmente ela amadurece mais. Não diria que. Eu não vou usar a palavra amadurece, mas ela tem um modo de pensar numa vida mais adulta do que um homem mais cedo. Ela Até, consegue atingir até por isso, normalmente, uma mulher se casa com um homem mais velho. mais velho, sim. Porém, quando o homem está diante dessa mulher, ele vai mudar. A mesma coisa a mulher ao lado de um homem maduro. Então, uma personalidade feminina ou masculina, ela inspira o amadurecimento. É. O duro é alguém querer amadurecer antes. Porque quem quer amadurecer primeiro tem que carregar a cruz primeiro. Alguém vai ter que abrir mão primeiro, alguém vai ter que dar o primeiro passo primeiro, alguém vai ter que aguentar um pouco mais ali, né, no começo, porque, mas assim, eu diria também que é isso, que é assim, praticamente impossível
Se uma pessoa verdadeiramente madura, assim, ela tiver ali agindo, não reagindo a todo tempo, mas de fato ali agindo, né, com a personalidade dela, não vai influenciar o outro, né? Tem uma história que eu acho bem legal, acho que foi até o Tiago que contou essa, Tiago Amorim, que contou essa história de uma mulher que ela sempre servia o jantar pro cara, e aí teve uma noite lá, eu não lembro direito, tá, gente? Vou falar por cima. Teve uma noite lá que eles brigaram, que o cara maltratou ela, e mesmo assim ela foi lá e serviu o jantar dele na hora certinho, pôs a comida no prato e deu. E ele falou, nossa, né, você, né, mesmo assim você tá aqui me servindo e tal. E ela falou, a maneira que você me trata não me define. Então, assim, isso é uma mulher madura, né? Tipo assim, Muito. vou dar a minha. Eu não sou uma pessoa que reage ao que você faz. Eu sou eu, com ou sem você, eu sou eu, né? Uau. Eu não preciso da sua ação sobre mim para saber como eu reajo. Eu reajo da mesma maneira com você e com outras pessoas, né? Eu não me defino. Isso sempre ficou Caramba. pra mim. Isso é É um nível bem difícil. É um nível. modelo seguido, assim, né? Porque para muitas pessoas, né, é tipo assim, meu, humilhação, eu não vou pôr, agora você Aham. vai fuder, não vou fazer, agora também, agora aguenta, agora aprende, né? E a cara, ela chegou lá, agora imagina, olha a posição acima que ela se coloca quando ela fala isso pro cara, né? A maneira que você me trata não me define. Então, Bem isso a pessoa que ela se faz pequena, ela cresce, né? Enormemente, assim. muito, Isso não constrange, né? Acaba constrangindo. Só se, muito. só se for um coração muito duro, uma pessoa muito ruim mesmo, muito amarga, tudo bem, pode até pisar e sentar em cima e tirar um sarrinho, mas aí também enfim, acho que nem, não sei. São Não é, desvios, né? são dois dias, aí seria o caso a ser estudado. Gente, eu não sei se alguém teria alguma pergunta aqui ou não, mas eu queria te agradecer, Dani. Imagina. Agora que eu tô Foi vendo um aqui. prazer. Obrigada pelo papo. Eu acho que Amei. deu uma introdução assim bem legal para a galera sobre essa questão, né? Ainda tem esse desmistificar o amor próprio, tipo isso, né? Conscientizar. Então Eu tá, gente. agradeço muito pelo convite, viu, querida? Obrigada a você. Estamos em contato lá. Vamos continuar aí na nossa batalha. Gente, acho que ninguém tem pergunta, né? Então tá bom, gente. É isso. Qualquer coisa aí, entre em contato com nós pelos directs. Tá bom? Beijos. Beijo, obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau. Tchau.